Eu sou a professora Érica. Vamos falar agora sobre a aula 2, a disciplina Gestão da Qualidade no curso técnico em Refrigeração e Climatização. A proposta da aula 2 é tratar sobre as ferramentas para a melhoria do desempenho. Então, ao longo da aula, falaremos sobre todas essas ferramentas listadas. Ferramentas para a melhoria do desempenho. Somente 2 décadas atrás, a qualidade era um diferencial para as empresas. As que tinham qualidade dominavam o mercado em detrimento dos concorrentes com baixa qualidade que lutavam muito para se manter nesse mercado. Com o advento da globalização, a concorrência tornou-se cada vez mais acirrada e ela deixou de ser local e se tornou mundial. Com isso, a empresa que quiser sobreviver no mercado deve ser competente em termos de qualidade. Então, hoje, a qualidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma obrigação, uma condição básica para se manter no mercado. Ferramentas da qualidade são técnicas que podem utilizar com finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que eventualmente são encontradas e interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. As ferramentas de qualidade foram estruturadas principalmente na década de 50, com base em conceitos e práticas existentes. A primeira ferramenta a ser estudada é o fluxograma. O fluxograma tem a finalidade de identificar o caminho real e ideal para o produto ou serviço com o objetivo de reconhecer os desvios. Os desvios, eles são considerados erros ou atividades que estão desconforme em relação ao processo. É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é relacionada. Então, utiliza-se símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operação em processo. O exemplo, podemos estar relacionando o funcionamento de uma lâmpada. Então, vamos sempre dar a condição de sim ou não. A lâmpada não funciona? Então, a lâmpada estava plugada? Não. Plugar a lâmpada. Se sim, verificar se o bulbo queimou. Se sim, trocar o bulbo. Caso não, uma nova lâmpada precisa ser comprada. A próxima ferramenta a ser trabalhada é o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou ainda diagrama espinha de peixe, tem a finalidade de explorar e indicar todas as causas possíveis de uma condição de problema específico. O diagrama de causa e efeito foi desenvolvido para representar a relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem contribuir para esse efeito. São observados 6 M's. Então, para estar relacionado ao efeito, precisa ser observado a relação com máquinas, meio ambiente, medidas, materiais, métodos e mão de obra. As causas de um problema podem ser agrupadas. E a partir do conceito dos 6M, como decorrente de falhas de materiais, métodos, mão de obras, máquinas, meio ambiente e medidas precisam ser tratadas fazendo essa relação de causa e efeito. Quanto às folhas de verificação, nada mais são que tabelas ou planilhas simples, usadas para facilitar a coleta e análise de dados. O uso das folhas de verificação
economiza tempo, eliminando o trabalho de se desenvolverem figuras ou escrever números repetitivos. Ao verificar a folha de verificação, é importante que seja constituído a partir de um planejamento. Então podemos dizer, são formulários planejados, nos quais os dados coletados são preenchidos de forma fácil e concisa. Registram-se os dados dos itens a serem verificados, permitindo uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir os erros e confusões. Diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto tem como finalidade mostrar a importância de todas as condições a fim de escolher o ponto de partida para a solução de um problema, identificar a causa básica do problema e monitorar o sucesso. Os diagramas de Pareto podem ser usados para identificar problemas mais importantes pelo uso de diferentes critérios de medição, como a frequência ou o custo. Uma ferramenta bastante utilizada é o histograma. O histograma tem como finalidade mostrar a distribuição de dados através de um gráfico em barras, indicando o número de unidades de cada categoria. Um histograma é um gráfico de representação de uma série de dados. Uma ótima ferramenta para ilustrar condições a serem apresentadas e melhoradas dentro da gestão da qualidade. Diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão mostra o que acontece com uma variável enquanto outra muda, para testar possíveis relações de causa e efeito. Um exemplo que pode ser dado quanto à dispersão seria a relação de um nível de custo mais reduzido em relação a uma demanda quanto ao consumo desse produto, tornando mais aceito no mercado. As cartas de controle são usadas para mostrar as tendências dos pontos de observação em um período de tempo. Os limites de controle são calculados aplicando-se fórmulas simples aos dados dos processos. Uma ferramenta bastante usada, chamada Brainstorm, também é conhecido como a tempestade de ideias. Visa facilitar a produção de soluções originais e possui duas fases principais: a produção de ideias seguidas da avaliação das ideias propostas. O objetivo principal é produzir o maior número de ideias possíveis sobre um problema particular e necessariamente real. Essas ideias não devem ser descartadas, então são reunidos o maior número de ideias e, a partir da análise de cada uma delas, serão escolhidas a melhor que atenda à necessidade do problema em questão. Essa técnica é utilizada para identificar possíveis soluções para problemas e oportunidades em potencial para a melhoria da qualidade. Essa ferramenta, ela tem como princípio o uso da criatividade de todos que estão envolvidos no processo. Ciclo PDCA é uma maneira de orientar de maneira eficiente e eficaz a execução de uma determinada ação. Também traduz o conceito de melhoramento contínuo, implicando literalmente um processo sem fim. Sem fim, por se tratar de um ciclo. Então, todos os estágios eles vão precisar ser repetidos, de forma a propor sempre uma melhoria continuada. O primeiro estágio, chamado planejamento, nele devemos identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo e desenvolver um plano de ação. Esse plano de ação
deverá ser executado no segundo estágio, chamado execução, a fim de desenvolver e executar atividades que foram pré-estabelecidas no planejamento. No terceiro estágio, trata sobre a verificação. Nestes, serão observados se as atividades que foram executadas estão de fato sendo executadas como foi planejado e se, a partir delas, precisaremos desenvolver novas atividades ou não. É o momento de checar, é o momento de verificar. E finalizando com um quarto estágio chamado ação. A ação tem como objetivo padronizar atividades que foram realizadas com sucesso durante o processo. E também, caso haja atividades que não atenderam, elas precisam ser revisadas a forma de serem melhoradas ao longo da repetição do processo. Plano de ação 5W2H. Uma forma simples de planejar as ações operacionais. O 5W2H consiste na formatação de um plano, respondendo às seguintes questões: o que fazer? Por que fazer? Quem será o responsável para a execução? Quanto? Quais serão os recursos financeiros necessários? Como será realizado? Quando? Em relação ao tempo, período, curto, médio, longo prazo e aonde essa ação será realizada. O plano de ação 5W2H é uma maneira fácil que contém as informações necessárias para o acompanhamento e execução da ação pretendida. Nessa aula, vimos devidamente aplicadas as ferramentas de qualidade. Poderão ser utilizadas para elevar os níveis de qualidade por meio da solução eficaz dos problemas, diminuir custos com produtos e processos mais uniformes, executar projetos melhores, melhorar a cooperação em todos os níveis da organização, identificar problemas existentes nos processos, fornecedores e produtos, identificar as raízes dos problemas e solucioná-los de forma eficaz. É necessário saber a utilidade de cada ferramenta e como aplicá-la, pois somente assim será possível obter bons resultados. Estas foram as referências utilizadas e desejo a todos bons estudos.